Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí à devolutiva da sequência de atividades 2, aulas 1, 2, 3 e 4, caderninho Aprender Sempre, então pegue o seu material. Vamos lembrar de fazer as anotações que forem necessárias para depois discutirmos e tirarmos algumas dúvidas que, por um acaso, venham a ocorrer, venham a aparecer aí durante as nossas correções, ok? Então vamos lá. Aula 1. Aí nós entramos na sequência de atividade 2. A sequência de atividade 2 vai trabalhar o texto literário, ok? Não literário também, fazendo um jogo, uma comparação aí entre os dois, além de trabalhar o gênero textual teatro, o gênero textual dramático, ok? Aquele dramático é escrito para ser encenado. Então, vamos lá. Aula 1, página 15. O que nós temos? Nós temos, primeiramente, um breve conto aí, né? O conto A Alienação. É um conto bastante interessante, um conto que traz uma crítica, nós precisamos observar bem essa crítica aí, tá? Ao comportamento humano, a questão aí do homem ter mudado o nome de sua empresa e por isso ele acabou vendendo mais. Mas aí entra uma questão que o nome dele vai fazer uma analogia com a questão americana, com a questão de ter um certo fetiche das coisas que venham, né, dos Estados Unidos, principalmente, né, do exterior aí, ok? Então, na página 16, o primeiro textinho aí, a primeira ideia que nós temos, observe o título do texto, Alienação. Na sua opinião, lógico, é uma questão pessoal, ele possibilita ao leitor identificar aspectos da história que será contada. O importante aqui sempre são os argumentos, ok, pessoal? Se sim, por que? Explique direitinho, você acha que sim. Se não, você explique por que não. Ou em partes, uma vez que a palavra alienação significa, e aí você vai explicar direitinho aí para que nós possamos ter um texto claro, pleno, ok? Na sequência, então, eu tenho a questão 2. Que relações podem ser feitas para explicar a escolha do título do texto? Quer dizer, com relação ao que tem o conteúdo. Por que será que o autor colocou o título de alienação? Então eu tenho que observar ali, como aqui o material nos traz, né? Que tem a ver, lógico, com o conteúdo do texto, uma vez que a incapacidade dos indivíduos pensarem, né? Ou seja, eu tinha a confecção não vendia, mas quando mudou apenas o nome, a confecção continuou a mesma, começou a vender. Então, é uma questão aí de crítica social. Então, as pessoas muitas vezes estão alienadas ao que acontece, não pensam, não têm uma visão crítica aí, ok? Terceiro, no texto podemos identificar um trecho que expressa ironia, lembrando que ironia, né, é você dizer alguma coisa com um sentido contrário, um sentido de deboche, ok? Um sentido de sarcasmo, ok? Identifique essa passagem, então. Em seguida, explique o efeito. Essa passagem, gente, dentro do texto, ela está aqui. Ora, a primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima. Patriótico nome cuja a sigla é USA. Pessoal, patriótico nome, não tem nada de patriótico aqui, né? Note que aí eu tenho uma confecção aqui, teoricamente, né, brasileira, e aí coloca-se o nome de Uruguai Sociedade Anônima apenas por conta das letras parecerem aí que foi fabricado nos Estados Unidos, uma vez que o texto fala que Made in USA, né? Usa aí, tudo bem? Então a ironia do texto está na crítica que o autor faz à sociedade, que geralmente consome determinado produto em função da moda, da marca, do lugar de onde esse produto vem. Então o sentido aí foi, né, que o camiseiro estampou ali na etiqueta USA e o produto passou a ser valorizado, passou a ser, né, vendido em grande quantidade. 4. É possível identificar uma crítica no texto, no excerto quer dizer um fragmento, um pedaço do texto, aí justifique. Lógico, né? Se você leu e você não conseguiu chegar a essa crítica, então cuidado, né? Nós precisamos melhorar um pouco essa leitura que nós temos, porque há sim uma crítica, né? Quer dizer, é a valorização em demasia, a grande valorização aí que nós damos
aos produtos estrangeiros, em detrimento aí do produto nacional. O produto nacional era o mesmo, mas a partir do momento que ele colocou na etiqueta Made in USA, aí o que aconteceu? Ele passou a vender mais, nós valorizamos mais as coisas que vêm de fora, ok? Então isso é uma crítica aí social, sim, é uma crítica que o texto traz, sim. Aula 2, então, tem um outro texto aí, um texto de Fernando Pessoa, o maior autor da língua portuguesa, né? Aí ele vai trazer um texto, o material nos traz um texto denominado autopsicografia. Então vai falar da questão do poeta, etc, né? Vocês leram com calma, com atenção e fizeram as atividades. Vamos à correção então. Primeira questão, após a leitura do texto, pesquise o significado das palavras. Então, auto é um prefixo de origem grega, tá bom, pessoal? Né? O elemento aí permite designar aquilo que que a própria pessoa, dele mesmo, ou que funciona por si mesmo, por si próprio. Quer dizer, se eu falo autorretrato, estou fazendo um retrato de mim mesmo, ok? Psico aí já é um radical, né? Aí, também de origem grega, tá? Que é um elemento de composição que traz consigo a ideia de mente, de espírito, de alma, né? De intelecto aí. O nosso psico aí vem de psicologia, estudar a nossa mente, né? A nossa alma, o nosso espírito ali, ok? E grafia, que é a representação gráfica, é a escrita, né? A grafia é a escrita de um som, é a letra nossa, é a representação gráfica, são as palavras, ok? E aí na 2 pedia para você, a partir daí, juntar tudo isso daí, né? Agora que você já conhece o significado das palavras, auto e psicografia, elabora o significado, né? Então é pessoal, mas a ideia seria o quê? A pessoa estar escrevendo sobre si mesma, sobre o seu pensamento, sobre o seu espírito, sobre a sua alma, né? Então eu vou escrever sobre o meu pensamento, a minha mente, eu vou analisar, entre aspas, a minha mente. Então é autopsicografia. Ok, pessoal? Valeu, vamos em frente. Terceira questão. Considerando a construção de sentido nos trechos do poema, escreva ao lado. Veja bem, são respostas pessoais, nós vamos apenas fazer uma linha de raciocínio com vocês, ok? Então escreva ao lado de cada estrofe a percepção que você teve ao ler o texto. Então na primeira estrofe aqui, né, lembrando que estrofe é um conjunto de versos, cada linha do poema é um verso, o conjuntinho de versos aí são chamados, né, o conjunto de versos é chamado, né, de estrofe, ok? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Lógico, o que eu posso perceber a partir daí? Aqui tem uma linha de raciocínio, tá? O poeta é descrito como fingidor, porém isso não significa que ele seja mentiroso ou dissimulado, mas sim, ele é um ser capaz de transformar os próprios sentimentos, né? Por isso, aí utiliza aí a metáfora do poeta como um fingidor, né? Dizendo que o poeta é um fingidor. Na verdade, o poeta, ele é um homem, é um ser humano. Falar que ele é um fingidor seria uma metáfora aí, que é a pessoa capaz, né, de transformar, aí, de olhar com outros olhos aí, para os seus próprios sentimentos. A segunda estrofe. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Olha que interessante essa estrofe, né? Nós podemos observar nesse caso aí, como a linha de raciocínio deu aí do poeta, que o poeta ele tenta expressar as emoções e, ao expressar suas emoções aí de maneira, né, trabalhada, ele atinge o leitor, né? Ele chega ao leitor. Então, a dor que o poeta sentiu não é a mesma que o leitor vai sentir. Então, as duas dores estão relacionadas aí, né, com o escrever do poeta, com a dor fingida do poeta, porém, ao público, né, ao consumidor da poesia, essa dor também afeta, né, ele. Então, olha lá, na dor lida sente bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Olha que interessante o jogo aí. Tudo bem, pessoal? E na última estrofe, aí já na página 19,
E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Olha que interessante, aí ele vai trabalhar o que, pessoal? A dicotomia, né? Aí emoção, razão. Né? Então, quer dizer, o que é razão, o que é emoção? O poeta transforma a razão em emoção, né? Ele faz aí essa questão do cotidiano dele ser isso, em transformar o que é racional em emocional. Ok, galerinha? 4, tá? Questãozinha 4, então vamos agora? A partir das percepções descritas na atividade anterior e da análise realizada por você, pelo seu professor, está aqui, o seu Celso, né? Identifique as 3 etapas que o lírico utiliza para descrever a criação artística de um poema. Então, ele separa aí o poema em 3 etapas, né? Então, ele fala que a primeira etapa é a criação literária, né? É a ideia, é fugir aí do objetivo, é usar o subjetivo, é usar a linguagem figurada. A segunda fala da relação do leitor com o texto. Então, a primeira eu crio, a segunda eu penso, eu faço uma relação entre o leitor e o texto. O leitor vai consumir o meu texto, né? E a última aborda esse jogo entre a razão e a emoção presente na literatura. A literatura tem sempre essa linha, né, entre razão e emoção. Ela permeia aí esses 2 mundos, transformando um em outro, ok? Minha emoção vira razão, a razão vira emoção, ou seja, a literatura, ela é a arte das palavras, ok? Aula 3, fazendo leituras expressivas. Aí eu fiz uma observação aqui, tá bom, pessoal? Ó, as aulas 3 e 4 têm por base de análise o mesmo texto, ok? Então, tanto na aula 3 como na 4, nós vamos analisar esse texto às escuras, que se encontra aí no material de vocês nas páginas 20 e 21. Aí eu gostaria de pedir para vocês lerem com muita atenção, vocês já o fizeram, né? Nós estamos apenas na correção, mas releiam. Esse texto aí do Arthur Azevedo é um texto muito interessante, né? Um texto que há uma quebra de expectativa no final, onde tem uma linha de ideias, chega no final, essa linha é toda, né, subvertida aí com as questões que vão acontecendo ao longo do texto, né? Então eu tenho ali uma ideia que vai sendo desenvolvida e de repente há uma quebra de expectativa. Ok, pessoal? Texto bastante interessante, bastante legal aí para nós lermos e apreciarmos a literatura. E aí logo na sequência aí da leitura do texto vem estudante, após a leitura do Conto às Escuras, de Arthur de Azevedo, identifique os elementos construtivos da narrativa. Então aqui, pessoal, ele vai dizer-nos assim, né, no material, trazendo a resposta aí para vocês. Esteja atento para o fato de que a pergunta é sobre o que menos se aproxima da realidade da ativista. Quer dizer, note, por isso, ao ler cada alternativa, solicita a participação dos discentes para justificar, inclusive, né, as corretas. Então aqui, lógico, ele vai pedir-nos o quê? Para a gente sempre justificar, sempre nos apoiar, né, na questão aí discursiva. Tudo bem? Então, aqui os elementos construtivos da narrativa, o que são? Personagens, ação, né, o enredo que se decorre daquilo lá. As próprias perguntas já nos apresentam isso daí. Ok, pessoal? Primeiro, leia o conto com atenção e, na sequência, destaque no texto as palavras desconhecidas. Aí é bem pessoal, quais são as palavras. Procurar no dicionário, ampliar esse poder aí de significação que a gente tem com relação às palavras, ok? Pessoal. 2. Um enredo é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. É a própria história, né? O enredo é a história em si. No Conto às Escuras, qual é o enredo? Ou seja, está pedindo para você fazer um resuminho aí, né? Uma sinopse aí do nosso texto, ok? Então aqui vem uma ideia, né, é bem pessoal também, mas você não pode fugir muito do texto, lógico, do começo, meio e fim. Então, o Conto às Escuras relata a história de 2 mulheres, uma mais jovem que é sobrinha, outra mais velha, que gostam muito de se divertir aí no baile, que sempre acontecia lá na casa, né, de Chapadão. As 2 estavam interessadas no mesmo rapaz, e aí entra aquele jogo, né? Por um acaso, a mais velha conseguiu roubar um beijo do moço na hora em que o baile ficou às escuras. Pronto, tá aí, né? Eu posso
falar que isso é a ideia principal. Ah, professor, eu fui mais na linha do rapaz que organizou, né? Aí, vamos assim dizer, um momento que o amigo iria desligar a luz, ali apagar a luz para ele poder beijar e no fim acabou sendo beijado. Aquele jogo também está valendo, está aí dentro do contexto, está dentro do enredo, ok? Terceiro conto é uma narrativa curta. Esse gênero apresenta em sua estrutura poucas personagens, poucas ações, tempo e espaço reduzidos. Com relação ao conto, a escolha responde. Então vamos lá. A. As descrições das personagens ocorrem de forma objetiva ou subjetiva? Justifique. Aqui, pessoal, nos traz assim, que traz de forma objetiva, né? Pois o autor descreve suas características físicas, comportamentais, uma questão bem objetiva, ok? Forma subjetiva seria aí utilizando-se mais do sentido figurado, mais da opinião própria do autor, né? Então eu tenho uma descrição subjetiva a partir do momento que eu tenho o olhar do autor e não o olhar comum, o olhar, né, aí de todos. Se eu falo que ela é uma moça alta, isso é uma descrição objetiva, ok? Agora, se é uma moça que chama pouco minha atenção, é uma subjetiva, chama pouco a minha atenção, talvez chame a atenção de outras pessoas, ok? Na B, o texto é narrado em qual pessoa? Lembrando que eu tenho a primeira pessoa, narrador personagem, né? Ele participa das ações, ele está ali como personagem, ou narrador observador, né? E os elementos que justificam, lógico, são as passagens dentro do próprio texto, jogando aí, então o texto é narrado em terceira pessoa, nós podemos ver que ele fala da Dona Maricota e sua sobrinha, ele não fala nunca eu, nós, né? Ele vai falar o Lírio, né? O moço da moda que fazia sempre extraordinário, então ele fala de outras pessoas, ele não participa, terceira pessoa. C. Como terminou o desfecho da narrativa? A personagem que articulou para que as luzes se apagassem na hora certa conseguiu atingir seu objetivo da forma como havia pensado? Bom, vamos lá. Como terminou o desfecho da narrativa? Né? Lógico, espera que o aluno aí perceba o humor, perceba aí, né, o tom aí humorístico do texto, né, a quebra da expectativa aí causando o humor, o texto acaba ficando engraçado, né? Aí, a partir do título do desfecho, o porquê de o texto ser intitulado Às Escuras, uma vez, lógico, né? Uma vez que Lírio esperava ter em seus braços a sua amada Alice, mas no momento que as luzes apagam, né? Não. O que aconteceu? A Dona Maricota, tia da moça, foi lá e acabou beijando o rapaz. Então, como terminou o desfecho? Terminou dessa maneira, né? Aí, e lógico, né? A personagem que articulou isso conseguiu, né? De forma aí? Não, né? Não conseguiu, uma vez que ele foi beijado pela tia, que ele considerava a tia como velha, feia, tudo bem? Aula 4, estamos chegando ao finalzinho, ok? Leitura expressiva, ainda continua o texto às escuras. Então, na primeira aqui, pede para nós revisarmos o texto, lermos novamente, né? E chegarmos aí. No texto muito asneirona, mas metida a literata, eu tenho duas palavrinhas aí, né? O que é possível inferir acerca desses termos? Gente, os termos estão claros aí, né? Aí, asneirona aí, o que eu posso inferir? Quer dizer, deduzir, o que seria, né? Aí uma personagem aí, asneirona, fala muita asneira, né? Fala muita bobagem aí, pessoa, ok? Mas metida literata é metida inteligente, né? Conhecimentos de literatura, sobre assuntos literários. Ok? Então ela falava muita besteira, e dentro dessas besteiras ela era metida literata, metida inteligente, né? No caso, isso, cuidado, hein? Muita gente aí é metido a inteligente e acaba sendo asneirão também, ok? B. Identifique o texto, né, no texto, perdão, a passagem que remete à esperteza da personagem Maricota. Por que ela foi esperta, pessoal? Lógico que ela foi esperta aí, né? Porque na hora que se apagam-se as luzes, né? Ela aproveita a situação, ela se joga lá em cima do moço e aproveita aí para beijá-lo, ok? Então ela foi espertinha, né? Enquanto o moço aí queria beijar a menina, ela foi antes e já apagou a luz, ela já deu um beijo no rapaz, no Lírio.
Segunda questão aí da aula 4, última questão nossa, né? A partir das informações explícitas e implícitas fornecidas pelo narrador, né? Aí complete o quadro a seguir. É bem pessoal nesse caso aí, né? Das inferências que pedem aí, as características relacionadas aos aspectos físicos e comportamentais. Bom, vamos lá. Características, então, da personagem Dona Maricota. Ela é sexagenária e asneirona, né? Professor, eu coloquei aqui metida literata também. Tá certo, né? Também fala que ela é metida literata, ok? Alice é linda, é criteriosa, né? Então, fala muito bonita, né? Aí, Alice. O Lírio é o moço da moda. É assim que ele é, né, narrado. Ele é o cara da festa, né? O cara da festa. Ele deve ser o mais bonitão ali. E o Galvão, que articulou aí, o Lírio articulou com o Galvão para ele apagar a luz, é o solícito e companheiro. Solícito e companheiro quer dizer, ele está ali para fazer as coisas, ele é companheiro do cara. E o que eu posso deduzir deles aqui? As inferências, né? Eu posso dizer que Dona Maricota é esperta, né? Aí, porque ela acaba beijando o rapaz. Eu posso dizer que a Alice ela é muito recatada, ela não quer beijar o rapaz para que todo mundo veja, então, né, ela está ali sempre na defensiva. O Lírio já é perspicaz, é malandrão, ardiloso, ele vai bolar um plano ali. E o Galvão, né, é o que a gente pode inferir de pessoa aí que é parceira, que pode ajudar aí alguém, que está disposto a ajudar alguém, que participa aí do plano do Lírio. Ok, pessoal? Muito obrigado aí. Anotem as dúvidas, entre em contato com o professor se tiver alguma dúvida. Lembre-se dos roteiros de estudo no nosso Classroom, lembre-se das aulas síncronas, lembre-se das aulas do Centro de Mídias e valeu!